As aposentadorias do Vaticano apresentam um rombo de 631 milhões de euros Estão aprendendo com a Previdência brasileira? em 2022, com pessoas lá de dentro sugerindo que o valor pode ter aumentado ainda mais. E esse desequilíbrio certamente ameaça a sustentabilidade das pensões futuras dos clérigos, funcionários e leigos a longo prazo, até médio prazo, na verdade. Caos financeiro do Vaticano, ou seja, as finanças estão um caos no Vaticano para o novo Papa que acabou de assumir. Vamos ver aqui o que está acontecendo com o senhor Bernardo Kister. Geralmente ele é bem especialista em tudo que acontece aí dentro da igreja. E vamos ver aqui, coitado do Papa. O colapso financeiro do Vaticano, é isso que nós vamos olhar a partir de agora. Vem comigo. Cara, o cara já chegou, já tá colapsando o sistema, já tá faltando din, e aí tá pingando as goteiras ali. Depois de analisar os bons feitos do Papa Francisco, aqueles dignos de crítica e os seus documentos em outros vídeos, agora vamos fazer um raio-x do colapso ou caos financeiro do seu papado. Porque sim, a fé certamente não se mede em euros, em dólares, em ienes, nem em reais, mas sem base financeira sólida, nada funciona, infelizmente. Tá dizendo que Francisco não era bom de gestão, hein? Não era bom de conta. Nesse mundo, até a missão evangelizadora da igreja... Bom, que era um Papa argentino, Argentina quebrada, também deixou a Argentina... Levou a forma de gestão da Argentina para o Vaticano, daí ferrou mesmo. O Francisco gostava tanto, pode ficar a desejar. E não se trata apenas de números vermelhos ou, vamos dizer assim, um certo déficit. Nós estamos falando de escândalos que corrompem a credibilidade da igreja, de reformas que afastam os doadores, má gestão coloca em risco o sustento de milhares de padres, freiras, funcionários, diplomatas no mundo inteiro. E a pergunta direta é a seguinte: o Vaticano está quebrado? Mais ainda, quem terá a coragem neste momento e a competência, né, para recolocar a barca de Pedro nos trilhos da responsabilidade, da verdade, da gestão, por assim dizer? Então chegou a hora de fazer esse raio-x para você que não sabia do problema, eu vou te apresentar tudo a partir de agora. Qual que é a situação atual do Vaticano? Veja, o Vaticano, em primeiro lugar, enfrenta um déficit... Eu tô encarando que o Vaticano obviamente, é um pequeno país, mas é óbvio que ele tem seus vários polos, digamos assim, suas várias franquias espalhadas pelo mundo todo, então... É um tremendo de uma empresa, pensando a nível empresarial, tremendo de uma empresa de um tamanho, cara. Imagina o tanto de propriedades que tem que gerir o Vaticano. Caiu lá aquela igreja lá na Bahia, lá em Salvador, e é só mais uma, porque imagine, tanto de coisa, a arrecadação de vários lugares também, saiu muito dinheiro de vários lugares, mas obviamente tem lugar que é mais rico, tem lugar que é mais pobre, mas é muita propriedade, é um sistema muito grande para gerir realmente, mundial, cara. Operacional significativo, estimado em cerca de 83 milhões de euros em 2023, um aumento de cerca de 5,4 milhões de euros em relação a 2022. Em 2024, no ano passado, o déficit foi reportado para 87 milhões, aproximadamente 82 milhões de euros, indicando uma tendência de agravamento das suas finanças. Os fundos de pensão... Déficit, ou seja, é o que eles estão gastando a mais e que não tem dinheiro que não deveria gastar, né? Ou seja, tá no vermelho. É a dívida. As aposentadorias do Vaticano apresentam um rombo de 631 milhões de euros. Estão aprendendo com a Previdência brasileira? 2022. Com pessoas lá de dentro sugerindo que o valor pode ter aumentado ainda mais. E esse desequilíbrio certamente ameaça a sustentabilidade das pensões futuras dos clérigos, funcionários e leigos a longo prazo, até médio prazo, na verdade. Quanto às receitas, elas estão em queda, especialmente via óbolo de São Pedro, né, que é chamado Peter Spence, caíram drasticamente de 80 milhões de euros por ano, 40 milhões de euros na época de Francisco. 80 milhões em Bento XVI, 40 para Francisco, caiu pela metade, sendo 52,5 milhões arrecadados em 2023, mas foi consumido parcialmente para cobrir os déficits da administração. Agora você deve estar se perguntando, quais são as causas disso, Bernardo? Como é que o Vaticano, que tem tanta riqueza, meu Deus do céu, tá ferrado financeiramente? Bom, primeiro, né, vamos falar sobre o declínio das doações, né? Gestão tá ruim. Aqui, cara, na cidade que eu moro, há alguns anos, a paróquia decidiu, no dia do padroeiro da cidade, fazer uma festa especial do dia desse padroeiro. Resolveu fazer uma festa étnica comemorativa. E, nossa, tem arrecadado bem, viu? Tem andado bem a coisa. Dá um negócio de mais de meia milha cada vez que faz a festinha. Então, tá na hora dos padres criar alguma coisa aí também, né? E o Vaticano, quem sabe, uma festa mundial? Né? Ou seja, a redução da contribuição, que é global. E está sendo atribuída pelos especialistas, e eu acredito que eles estão certos, e eu também endosso isso, primeiro, por escândalos financeiros. Né? Ou seja, casos como o da compra fracassada de um imóvel em Londres, o famoso Sloane 60 Avenue, né, em Londres. Caso do edifício Sloane Avenue, em Londres. Vamos abrir o caso aqui, né? Vamos saber mais um pouquinho desse caso aqui. Não sei se ele vai detalhar. Caso da compra do Avenue pela Igreja Católica em Londres. Vamos ver o que diz aqui, ó.
G1 não vai deixar. Vamos abrir aqui, ó. Vatican News. BBC também, para já abrir os dois, ó. Caso do edifício Sloane Avenue em Londres, Missione não agiu de boa fé. Foi publicada a decisão do Tribunal Superior da Inglaterra e do País de Gales sobre o processo judicial movido pelo financista italiano em 2020 contra o secretário de Estado para tentar bloquear a investigação aberta pelo promotor de justiça do Vaticano. Caraca. Com base nos fatos que emergiram durante o julgamento, os requerentes não respeitaram os padrões da comunicação com o Estado, Secretaria de Estado, que poderiam ser qualificados como conduta de má-fé. Essas são as palavras com as quais o juiz Robin Connells, em nome do Tribunal Superior da Inglaterra e do País de Gales, emitiu sua decisão hoje no processo judicial movido pelo financista Rafael Missione na sua empresa contra a Secretaria de Estado da Santa Sé, uma decisão alinhada com decisões do Tribunal do Vaticano. Mencione que havia iniciado esse processo juntamente com suas empresas em junho de 2020, solicitou ao tribunal inglês que emitisse uma série de declarações contra a Secretaria de Estado. Essas declarações diziam respeito a contratos celebrados entre novembro e dezembro de 2018, por meio dos quais a Secretaria de Estado havia tentado adquirir o imóvel localizado na 60 Sloaneville, em Londres. Não tem um resuminho aqui? Termoto Vaticano, o escândalo da corrupção que levou à renúncia de um dos cardeais mais poderosos da igreja, o cardeal Giovanni Angelo Bissio. O Santo Padre aceitou a renúncia dele, tá? Por que ele renunciou? Mas o movimento inesperado do cardeal revelou à imprensa italiana que sua renúncia não havia sido voluntária, mas ocorreu a pedido do Papa Francisco pela denúncias de corrupção que pesam contra ele. Foi isso que tentou ir voltar lá e não deixaram. Becil disse que foi pressionado pela Santa Sé sob a suspeita de que ele havia dado dinheiro da igreja aos seus irmãos. Não roubei €1. Não estou sob investigação, mas se me mandarem a julgamento, vou me defender. Quem é o cardeal? Diplomata de carreira, tá, peraí, tudo surreal. Tá, mas eu quero os detalhes aqui. A palavra, né? Serviu como secretário de Estado, por isso subsecretário, em função do acesso ilimitado ao Papa, e mais tarde foi chefe de departamento, e escolhe futuros santos. Foi durante seu tempo como substituto para assuntos gerais que o religioso esteve envolvido em um negócio de uma propriedade de luxo em uma área rica de Londres. A compra de um edifício residencial na Sloane Avenue foi feita com o dinheiro da igreja por meio de fundos offshores. Até a igreja tem offshores. E de empresas segundo documentos oficiais. 5 funcionários do Vaticano foram suspensos no ano passado após uma operação e policiais apreenderem documentos e computadores. Então, em junho, o empresário italiano Gianluigi Torsi foi preso pela polícia do Vaticano sob a suspeita de extorsão e peculato. No início deste ano, o cardeal Bissi defendeu a compra. Foi feito um investimento em um prédio. Foi uma ocasião boa e oportuna que hoje muita gente nos inveja, diz em fevereiro. Ele também negou que o dinheiro arrecadado para os pobres tenha sido usado no negócio. A empresa italiana considera que a saída repentina do cardeal pode se relacionar não apenas às propriedades de Londres. Em uma entrevista, o cardeal disse que o Papa também o confrontou sobre o dinheiro da igreja que ele deu para negócios administrados por seus irmãos. Caraca. Então o cara comprou propriedade, daí o que? Ele superfaturou? Não ficou bem claro ainda. Deixa eu ver aqui se tem mais coisas. Tá aí a decisão do juiz. O tribunal concedeu a missione. Correlação corretor. Foi imprópria, desonesta. O tribunal inglês enfatizou que o depoimento e julgamento da testemunha foi honesto durante o procedimento. Optou por não apresentar um pedido reconvencional, até mesmo os juízes. Resuma. Aqui, ó. O caso da compra do edifício da 60 Sloane Avenue em Londres envolveu acusações de corrupção e má gestão financeira da Igreja Católica, com a compra financiada parcialmente com recursos do óbolo de São Pedro. A investigação e o julgamento do caso no Tribunal Criminal do Vaticano revelaram uma rede de empresas e fundos offshores, e o Vaticano pode ter sofrido
Perdas significativas com a venda do imóvel. Compra polêmica. O Vaticano adquiriu o edifício da 60 Sloane Avenue em 2014, em parte com recursos do Óbolo de São Pedro, um fundo de doações de fiéis destinado a obras de caridade. Ah, então aqui que tá o problema. E a galera comprando imóveis de luxo, né? Que coisa. A compra foi alvo de acusação de corrupção e má-fé envolvendo funcionários do Vaticano e um empresário italiano, Raffaele Missione, que foi condenado por crimes financeiros. O Vaticano está a vender o edifício para um fundo de investimentos por um valor inferior ao que pagou, resultando em perdas financeiras significativas. Então tá aí o caso. Caraca. Né? Vaticano, volta e meia estoura alguma coisinha aí. Tem um preju pro Vaticano de cerca de 200 milhões de dólares. Isso é grana pra chuchu. É mais de R$1 bilhão. E a condenação do cardeal Angelo Becciu por fraude abalaram a confiança dos doadores. Saiu até uma notícia, enquanto eu tô gravando este vídeo, no jornal Il Tempo, lá na Itália, de que o cardeal Parolin, atual, né? Vamos dizer assim, número 1, né? Nos nomes aí do conclave, que ele... Isso aqui foi feito antes da votação. Agora já temos o Papa, né? Leão XIV. Assinou o documento final de compra. Ele dizia que não estava envolvido, mas ele está envolvido. Essa é a questão. Será que ele continua papável? Não saberemos. Né? Outras causas da redução do income, né? Ou seja, das receitas, são os posicionamentos do Papa O Parolin assinou. Francisco. Ou seja, reformas progressistas, muito avant-garde, incluindo apoio a questões LGBTQIA+, imigrantes, mudança climática, etc., né, alienaram doadores das áreas mais ricas, conservadores, especialmente países ricos como Estados Unidos, né? É porque o catolicismo que está crescendo nos Estados Unidos é um catolicismo mais raiz, né? E daí... Até porque para crescer em um meio ou em um país de origem protestante tem que ser um catolicismo mais raiz mesmo, senão católico de IBGE lá, daí não vai funcionar, daí não vai crescer lá, lá já tem muito protestante de IBGE, né? Então assim, vamos dizer, esse é um problema, porque não é que você tem que agradar para arrecadar, né? Mas se ele fosse muito mais... vamos dizer assim, menos entrevistado, talvez, né? E falasse mais por documentos, teria dado menos problema. Né? E outra questão é a secularização da Europa, compensada ainda mais por, somado a isso, né? Os abusos sexuais dos Estados Unidos, que reduziram, principalmente o caso McCarrick, a contribuição em regiões que são muito generosas tradicionalmente. A pandemia, né? O flagelo de 2020 também foi uma coisa que causou queda entre 30% e 80% da receita em 2020 e 2021. Não se sabe o quanto exatamente, né? Devido ao fechamento de museu, de igreja, redução de turistas ou até período de turista zero, né? Que são fontes importantes de renda para o Vaticano. Má gestão e corrupção também é outro problema, que é falta de controle interno robusto e estrutura descentralizada do Vaticano, que tem mais de 300 entidades financeiras, que dificulta a transparência. Escândalos históricos como o do IOR, né, o Banco do Vaticano, chamado Banco do Vaticano, reforçam a percepção da má administração. E também tem uns custos operacionais elevadíssimos, né? Salários que beiram, em 2021, cerca de 140 milhões de dólares por ano, e a manutenção da cúria. Quem tá ganhando esse salário? Os bispos estão ganhando isso daí? Ganham bem, hein? Que é, vamos dizer assim, os ministérios dali do Vaticano da Santa Sé, incluindo a rede global de nunciaturas apostólicas, que são os diplomatas, né, nos diversos lugares. Consomem grande parte desse orçamento. E o dicastério para a comunicação, que é um dos mais importantes, custa quase tanto a rede de diplomacia. Né? A comunicação do Vaticano custa cerca de 38 milhões de euros e a questão da rede diplomática custa 41 milhões de euros em 2022. É muita coisa. É claro, nós estamos falando de uma instituição que cuida de 1,4 bilhões de pessoas. Né? Então eu acho que é razoável, né? Até um custo baixo, se você for pensar. Né? Tenho certeza que a nossa Câmara Federal custa muito mais do que isso. Agora, qual que é o impacto de tudo isso? Primeiro, ameaça às operações. O déficit que o Vaticano tem atualmente pode forçar cortes em atividades até missionárias, diplomáticas, de caridade, reduzindo a pegada global, o impacto que a igreja tem, como alertado pelo jesuíta Thomas Rees. Existe risco também às pensões por insustentabilidade do fundo de pensão, que coloca em risco a segurança financeira dos aposentados, dos clérigos e funcionários e bispos e cardeais, etc., que é um tema sensível para o próximo Papa. Caraca, ferrou. A crise financeira, inclusive, influencia na escolha do próximo Papa, né? Com analistas sugerindo, e até os cardeais trataram disso nas congregações gerais antes do conclave, sugerindo a necessidade de ter um líder com habilidades de captação de recursos e administração, como o cardeal Pietro Parolin, familiarizado com a burocracia. Mas se é capacidade de captação, então tá bom a escolha do Papa americano, porque, obviamente, um dos lugares que mais vai ter dinheiro para dar é os Estados Unidos. Pensando assim, escolheram Papa certo, então. Só que ele tanto esteve envolvido na gestão passada, que foi um fracasso, quanto esteve envolvido no maior escândalo financeiro da história do Vaticano nos últimos, sei lá, séculos, não sei, dando um prejuízo de mais de $1 bilhão de reais. Então, assim, não dá pra ser o Pietro Parolin. Eu acho que isso já tá claro. Agora, se for, bom, Deus ajude esse homem, né? E tem a questão da imagem da igreja, né? Ou seja, a percepção da insolvência iminente, né? Em termos técnicos, vamos dizer, né? Que é, ou seja, dessa quase falência, né? Amplificada, né? Também por manchetes e jornais o tempo inteiro, Vaticano à beira da falência, etc., prejudica a credibilidade da igreja, especialmente aos seus 1,4 bilhão de católicos.
A pergunta é, o que fazer? Que medidas estão acontecendo? Alguém está fazendo alguma coisa, Bernardo? Sim, estão fazendo. Veja, o Papa Francisco, já Bento XVI vinha fazendo certas reformas, né, mas o Papa Francisco, desde 2013, implementou cortes salariais, 3 vezes para cardeais. Três cortes. Teve congelamento de contratação, aumento de aluguéis de propriedades, criação da Secretaria para a Economia em 2014 para centralizar a gestão financeira. O Banco tentou fazer alguma coisa, então? do Vaticano, IOR, né? Foi reformado, com fechamento de contas suspeitas e maior supervisão da Moneyval, que é uma espécie de controladora lá. Teve comissão de doações, em fevereiro de 2015, o Papa Francisco criou a Comissão de Doações para a Santa Sé, para revitalizar e renovar o óbolo de São Pedro, que capta a doação dos fiéis, para a sua... Que foi esse que era suspeito de corrupção ali na compra do terreno em Londres. Essa comissão teve certos problemas porque ela é um pouco opaca, ou seja, ela não era tão clara quanto se esperava que pudesse ser, e isso gerou certas suspeitas. Outra medida foi o jubileu de 2025, o grande jubileu, que celebra os 1.700 anos do Concílio de Nicéia e é visto com esperança para ter, sei lá, 35 a 40 milhões de turistas em Roma, né, de peregrinos, na verdade, turistas não, peregrinos. Só que especialistas como JF Pular alertaram que a receita dos museus não será suficiente para cobrir o déficit. Bom, nós sabemos disso, né? O déficit é muito grande, devido aos altos custos de operação também. Existe a questão da gestão dos ativos, porque o Vaticano também ajustou avaliações de propriedades e vendeu certos ativos, como o imóvel de Londres, que deu aquele bafafá lá no passado, né? Só que esses lucros são limitados frente às despesas imensas e constantes que o Vaticano tem. E o que o próximo Papa vai enfrentar? Primeiro, uma escolha estratégica. O conclave, que começa no dia 7 de maio, considera a crise financeira como um dos seus fatores mais decisivos. Existem outros, né? E candidatos como o senhor Pietro Parolin, que é ex-secretário de Estado, são favorecidos por sua experiência administrativa, etc. Mas ele está envolvido em escândalos que antes não apareciam. E o seu nome, como está muito em evidência, cada vez mais vai ser analisado e exposto. É possivelmente que ele não continue, mas certamente um homem de boa gestão, de bom nome, né, conciliador é necessário nesse momento, né? Também trazendo um certo equilíbrio ideológico e mais transparência e accountability, que é a responsabilização pelos atos, né? Ou seja, aumentar o controle interno, contratação de especialistas financeiros, salários mais competitivos, e essas coisas são vistas pelos cardeais como necessários, né? Então, artigos de opinião, como por exemplo do grande Aldo Maria Vale, ou do site que eu gosto, a Bússola Quotidiana, sugerem que a crise financeira pode sim favorecer candidatos com experiência administrativa. Óbvio que isso não é definidor, mas isso talvez, né, coloque um burocrata à frente de um homem, né, que nós esperávamos, como um Peter Erdogan, por exemplo. Os próprios cardeais, no dia 30 de abril, trataram da questão financeira. E aí, será que o Leão XIV é um burocrata? Da igreja, né, incluindo 124 cardeais eleitores e outros cardeais que não são eleitores, mas podem estar lá e devem estar lá para colocar toda a sua experiência de vida, né? A crise financeira foi destacada pelos cardeais como uma prioridade, reforçando a necessidade de um papa que seja gestor. Veja, esses problemas financeiros do Vaticano em 2025 são resultado de uma combinação de fatores explosiva: má gestão, descentralização, flagelo que veio da China, secularização, contingências como escândalos financeiros, alienação de doadores, crise moral, né, da identidade da igreja, 87 milhões de déficit e também um fundo de pensão no vermelho. Ou seja, isso ameaça de fato a operação global da igreja. E o próximo Papa terá sim o desafio de equilibrar as contas, restaurar a confiança e manter a missão espiritual da igreja ao mesmo tempo. Claro, a igreja é divina na sua essência, ela é humana, profundamente humana na sua administração e na sua atuação aqui na Terra. Quando essa administração falha, essa administração humana dos bens materiais falha, a missão sofre. Então o próximo Papa não apenas herdará uma cadeira, mas uma bomba relógio contábil, pastoral, moral e doutrinal em primeiro lugar. E se ele não souber onde pisar, a falência não será só financeira, mas também espiritual. Então o Vaticano, que por séculos foi modelo de sobriedade e prudência, né, com seus altos e baixos, flerta com déficits sistemáticos e vergonhosos, né? Então é uma imagem corroída, infelizmente, em certos aspectos, por escândalos e omissões. Então a pergunta que ecoa agora é muito simples. A igreja será que vai voltar a inspirar confiança? Uma fé que se propõe a salvar almas precisa também saber administrar os seus bens com honestidade, competência e zelo. Enquanto os cardeais estão lá reunidos em Roma para eleger o próximo Papa, que o Espírito Santo, então, sopre sobre eles, sopre lucidez, porque a fé precisa de mártires, sim, certamente. E aí, o que você acha? Será que o Leão XIV vai solucionar isso daí? Interessante o que ele colocou aqui. Assim, é óbvio que a igreja tem mais de 1 bilhão de fiéis. Dá para fazer uma campanha e levantar o dinheiro que precisa? Dá. Mas se tem todos os problemas de corrupção aqui e não sabe gerir bem, daí fica complicado. Mas eu acho que dá para solucionar. E é um problema assim grande, que está em problema, tem um déficit importante, mas acredito que dá. E aí, o que você acha? Coloque aí nos comentários sobre o Sr. Gessé Santiago, desde algum local desse grande Brasil.